curso de administração realiza a 8ª Feira Empresarial. Hoje é o Dia Nacional do Livro. Como despertar nas crianças o gosto pela leitura? Este é o tema do estúdio desta terça-feira. Hoje é 29 de outubro e começa agora o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá, boa tarde. Acontece nesta quarta-feira, dia 30, a 8ª Feira Empresarial, organizada pelos alunos do 5º período do curso de Administração. O objetivo é promover negócios entre empresas simuladas pela disciplina Práticas Empresariais. Os visitantes vão poder escolher produtos e fazer compras. O evento é aberto ao público e será realizado na PUC Minas da Praça da Liberdade. O horário é de 7 às 10 da noite, no pilotis da entrada da Avenida Brasil 2023. Como disse Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Há 203 anos, em 29 de outubro de 1810, a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para o Brasil. A iniciativa resultou na fundação da Biblioteca Nacional. Por este motivo, esta data foi escolhida como Dia Nacional do Livro. Quem lê um livro passeia por vários assuntos, viaja por lugares diversos, visita mundos completamente diferentes sem precisar sequer sair do lugar. O passaporte para a viagem é a imaginação. Nas páginas do livro é possível misturar ficção, fantasia e realidade. Nas prateleiras de uma livraria, os assuntos se misturam. Quem nunca se emocionou lendo preciosidades da literatura universal como O Pequeno Príncipe ou mergulhou nas aventuras do Menino Maluquinho e nos episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Não importa o tema. No Dia Nacional do Livro, vale lembrar que ler é sempre uma boa opção de lazer, alimento para a criatividade, instrumento de transformação. A leitura é essencial para a aprendizagem do ser humano. É por meio dela que podemos enriquecer o vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o raciocínio e a interpretação. O hábito de ler deve ser estimulado na infância para que o indivíduo aprenda desde pequeno que ler é algo importante e prazeroso. Para falar sobre o assunto, recebo no estúdio Aline Moreira Lucena, fonoaudióloga, e Vera Lopes da Silva, professora do curso de Pedagogia da PUC Minas. Aline, professora Vera, boa tarde. Um prazer recebê-los no Espaço PUC. Aline, para começar a nossa conversa, nós sabemos que a leitura é importante para o desenvolvimento cognitivo das crianças. E como que a falta de leitura pode provocar possíveis déficits na fala? É possível que essa falta de leitura acarrete problemas na fala da criança? Bom, a gente pode dizer que a leitura ela vai favorecer uma melhor fala da criança. Junto com a leitura, com o momento do adulto que pega um livro e lê para a criança, ele está estabelecendo vantagens para que a criança consiga desenvolver melhor uma fala. Porque junto com esse texto, com essa narração, a criança vai ter mais contato com mais vocabulário, ou mesmo quando a criança começa a ler, ela vai ter mais contato com a ortografia da língua. E conforme a criatividade dessa leitura, ela faz com que a criança trabalhe o imaginário, que é muito importante para o desenvolvimento da linguagem e da fala na questão da articulação, da prosódia, da entonação com que o adulto coloca
essa leitura para a criança, né? Então, com certeza, a leitura vai ser importante para o desenvolvimento da fala da criança. E hoje, Dia Nacional do Livro, professora Vera, uma pesquisa divulgada pelo Instituto ProLivros em 2012, divulgou que os brasileiros estão lendo menos. Nos últimos 4 anos, o índice de leituras dos brasileiros reduziu em 9%. A que a senhora atribui essa queda? Eu não sei se essa queda existe assim de verdade, com essa significação, com essa significância. Porque o hábito de leitura no Brasil, ele não é tão difundido, mas ele tem crescido nos últimos anos. Olha, só você observar as feiras de livros, como elas estão lotadas, não é? Como os jovens têm ido, participado. A própria internet possibilita a leitura de texto literário e de outros tipos de texto, né? Porque a leitura não se prende ao texto literário. Ela é um ato transitivo, né? Então, a leitura do texto literário é a leitura de outros textos. Então, se a pesquisa se refere ao texto literário, eu acho que ela não é uma grande novidade, mas eu penso que talvez seja o contrário. Não sei muito sobre essa pesquisa, porque o que se percebe é que as pessoas têm lido. Elas têm lido. As feiras provam isso, os acessos mostram isso, as editoras produzindo muitos livros, o mercado da edição está lotado, né? Então, eu creio que esses 9% não tenham um significado assim tão forte. E como fica a questão, professora tocou num ponto importante, a leitura na era digital. Você que trabalha com a voz, com a fala, como fica essa questão aí da leitura, Aline, no mundo dos tablets, no mundo, né, dominado pela tecnologia? Sim, a gente fala que o mundo hoje era muito em torno do dedo, que é tudo muito digital, né? Então, assim, de certa forma é interessante que a criança tenha, assim, contato e que explore esse mundo. Só que eu acho que a linguagem ela já é tão abstrata, então é importante que ela tenha contato com os livros, folhear, mesmo porque hoje em dia a gente tem uma gama muito completa, né, de livros de variados materiais, como que você está mostrando. Temos livros com várias dimensões, temos livros de pano, que não oferecem perigo para a criança, e com isso ela pode folhear, ela pode ter maior prazer no desenvolvimento dessa leitura, no ato de ler, né? Mas claro que não substitui a questão também dela, ela pode folhear sozinha, mas o importante é que tenha um adulto junto com essa criança, lendo, falando sobre o que ela está observando ali na gravura, na ilustração. Ok. Tá bom? E é importante inserir a criança nesse universo. Você, professora, que trabalha com literatura infantil, qual é a melhor forma de inserir a criança no universo da literatura? Os pais e os professores devem trabalhar em conjunto? Com certeza, né? Família é fundamental. O pai que lê para a criança, ele vai dando para ela essa dimensão da literatura, porque a literatura, esse livro, por exemplo, que você mostra, ele é um livro brinquedo. E ele pode ter outra finalidade, que não é exatamente a leitura do texto literário. A literatura, ela trabalha com estranhamento estético, ela é arte, né? Então, esse vínculo com a arte passado pelos pais, importante para essa formação, começa desde lá de baixo. Escola, não preciso nem dizer, né? A escola tem responsabilidade sobre isso. Pois é. E, Aline, é interessante dizer que as crianças, elas aprendem a ler e no início do processo de alfabetização, muitas gostam de ler em voz alta, outras preferem ler em silêncio. Existe diferença nesse processo? É importante Sim. aprender a ler das duas formas para o desenvolvimento cognitivo? Uhum. Elas geralmente começam por essa leitura de voz alta, que elas vão mesmo decodificando o símbolo, o grafema, a letra, o som. Então, vai colocando o som, elas aprendem que o som tem a letra. É muito comum que elas olham propagandas, né, emblemas, e já conseguem ler, e aí associam aquelas letras, aquele som, e aí vai surgindo a leitura. E o que acontece? Aí ela passa dessa leitura em voz alta para a leitura silenciosa. Acho que o que eu gostaria de colocar também, que por isso que quanto mais o adulto também mostrar as letras, as faixas, os rótulos para as crianças, vai estar estimulando o ato de ler, né? E que os livros, eles são importantes, né, voltando à questão do Dia Nacional do Livro, ele é importante nesse processo e que ele esteja à disposição para a criança.
Então, dentro do quarto da criança, é muito bonito colocar os livros na estande, mas deixa aqueles na estande mais alta, aqueles que o pai vai pegar para ler para a criança. E de mais fácil acesso, esses livros que são brinquedos livros, né? Que interagem com a criança. Inserir o livro naquele universo que a criança está vivendo, Sim. né? E com o advento da televisão, professora, você acha que a televisão ela tem provocado uma queda acentuada no número de leitores, principalmente no universo infantil? Acho que não. A televisão tem cerca de 60 anos, provavelmente em torno disso. E ela é mais um objeto de cultura, né? A casa que não lê, eu diria, a casa que não lê, tendo televisão ou não tendo televisão, a criança não lê literatura do mesmo jeito. A casa que tem literatura, tendo televisão, a criança lê literatura. Então, eu acho que é muito mais um hábito familiar, né? Um recurso, é uma tecnologia que está aí há 60 anos, mas não creio que ela promova essa interferência. A família que lê, o livro está lá, a televisão está lá, e as pessoas têm acesso e se movimentam em torno do livro. Não acredito que ela faça perder. E o papel do pedagogo, né? Nesse dia tão importante, como que o pedagogo deve atuar para estimular a leitura e fazer da leitura um momento de prazer? A primeira coisa, eu penso que o pedagogo tem que saber ler. Saber ler e saber ler literatura, ok? Se ele souber fazer isso, ele vai conseguir trabalhar com o seu aluno essa aprendizagem do ato de ler e essa aprendizagem do ato de ler, especificamente, literatura. E o papel do fonoaudiólogo, Aline? O fonoaudiólogo, ele atua tanto nesse incentivo para todas as crianças de uma maneira geral, da leitura para o desenvolvimento da linguagem, assim como nas crianças que têm algum tipo de transtorno de aprendizado, porque a gente é responsável um pouco também sobre esse desejo de ler dessas crianças. Então, eu sugiro muito que os pais ofereçam livros de temas que estejam na moda, de novelas, de filmes, de personagens que as crianças gostem, ofereçam livros dessa natureza, para que a criança tenha um gosto pela leitura. Ok, muito obrigado pela participação de vocês e uma boa tarde. Obrigada. Esta edição do Espaço PUC chega ao fim. E no programa de amanhã, vamos receber a professora Patrícia Bernardes, vice-reitora da PUC Minas. A instituição recebeu pela 5ª vez o prêmio Melhores Universidades. O nosso encontro é às 4h45 da tarde e eu, como sempre, espero por você. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.